nós vamos conversando com essa audiência agora, porque o tema de abertura desta edição é pecuária de corte. Vamos falar de pecuária bovina de corte e principalmente o andamento dos cenários, cadeia produtiva, da arroba do boi gordo, da carne no atacado e quem sabe até carne no avarejo, após nós tivermos a volta, o anúncio da volta das exportações de carne bovina para a China. Muita coisa ocorreu, nós vimos a indústria frigorífica indo buscar esse boi, ofertando mais por esses animais, os preços ficaram inclusive melhores, mais altos do que aqueles que nós tínhamos antes da suspensão das exportações para a China e depois um alinhamento, as coisas meio que deram uma parada, principalmente nos últimos dias da última semana. E essa semana que já é mais curta, já é uma semana diferente por conta da Semana Santa, semana religiosa. Mas para falar a respeito deste assunto e, claro, os efeitos no mercado, eu converso agora ao vivo pela internet com Douglas Coelho, da Radar Investimentos, que participa conosco nesta tarde de quarta-feira. Douglas, obrigado pela sua participação, mais uma vez, aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Douglas, como é que vem esse cenário neste momento? A indústria precisou ofertar, a indústria exportadora precisou ofertar um pouco mais, fez aquisições. Essa escala que está montada neste momento em relação a essas plantas frigoríficas já é o suficiente para a indústria ficar mais tranquila em relação às ofertas? Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, meu amigo Fabiano. Muito boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR. É sempre um prazer falar com vocês. Perfeito, essa sua introdução foi perfeita. A gente viu que logo após a reabertura da China, a indústria que estava comprando somente da mão para a boca, fazendo negócios pontuais para atender alguma necessidade local ou para algum destino específico, voltou mais forte aos negócios. A escala que estava bem minguada ali, 3 dias e meio, praticamente, e baseada na externa para esse momento. Por quê? Porque quando a escala de abate sobe ou ela alonga preços em queda, a gente pode manifestar alguma diferença em relação da oferta maior. Só que nesse caso a gente viu preços em alta, o Exalc, o indicador Exalc de São Paulo foi para níveis de 295, 294, teve até negócios esporádicos em 300, mas com as escalas alongando. Então, justamente isso, a indústria buscando aproveitar essa janela de exportação, essa retomada desse importador importante, fazendo escalas de abate. Hoje elas estão mais próximas de 5 dias úteis e também fazendo a lição de casa. Essa semana é uma semana mais curta, possivelmente já na quinta-feira o fluxo de negócio no mercado físico já fica mais travado, então a indústria vai ter 4 dias ao todo praticamente a menos de compra de bovinos, então ela se antecipou nesse sentido. Douglas, a semana, o período de quaresma talvez, que é um período religioso da Igreja Católica, dos católicos, mas é um período no qual você tem ali uma redução, não durante todo o período, mas a Semana Santa sim. E ela trouxe um efeito já em relação a outros mercados, mercado de ovos, por exemplo, o ovo subiu, mercado de peixes também, demanda muito mais alta. E é lógico que se está causando isso, também teve no varejo interno aqui no Brasil e também os países que compram carne bovina aqui do Brasil, também tem ali um efeito de redução no consumo, pelo menos durante essa semana. Os outros dias talvez não, mas nessa semana seguramente sim. Em relação ao mercado interno brasileiro e pensando também nos frigoríficos que não exportam e também a divisão do frigorífico exportador, porque esse frigorífico exportador ele exporta, mas também vende no mercado interno. Como é que está o comportamento no mercado atacadista de carne aqui no Brasil nestes últimos dias? Perfeito. Nos últimos dias a gente tem visto determinada sustentação dos preços no mercado atacadista. Acredito que essa puxada, essa guinada das exportações colabora para manter o nível dos estoques mais comportado. A gente teve preços ao redor de 18,50 durante as 2 últimas semanas praticamente. Em meados dessa semana, início da semana, os preços migraram para 18,70. Foi uma alta ligeira, ela não significa uma tendência,
mas mostra sim um cenário de enxugamento de estoques nesse momento. Pelo lado das exportações, a gente está bem mais construtivo, né? A gente teve um desempenho fraco em março, quando a gente olha para o mercado externo, e isso deixa os preços mais comportados, mais pressionados por aqui, mas essa volta da China ajuda a enxugar os estoques, e essa redução de consumo que a gente tem, típica de Semana Santa, ela é bem curta, bem pontual, ela acontece geralmente em cidades menores, localizadas no interior, né, enquanto os grandes centros sentem menos essa oscilação. É isso que a gente tem visto aí no longo dos últimos anos. Mas, sem dúvida, é um ponto de atenção. Essa semana, o consumo patina, mas, por outro lado, a exportação acaba drenando boa parte da produção e enxuga os estoques do mercado interno. Douglas, nós tivemos nesta semana, né, a confirmação desses números dos embarques do mês de março, né, aqui internamente a nossa equipe no Agricultura BR, a gente comentou o seguinte: não vamos nos emocionar muito porque isso era esperado, já que a China ficou fora do mercado durante este período, né? Não recebeu ali nenhum volume de carne ou não tinha ali um volume expressivo para receber. Este cenário, ele chega a ser preocupante porque aqui nosso pensamento é que ele vai ser diluído agora nos próximos meses em relação aos embarques, principalmente para a China. Quer dizer, aquilo que não foi em março vai acabar indo em abril e maio em volumes maiores. Você acredita que esse pensamento está certo, Douglas? Uma ótima leitura. Essa leitura vai ao encontro que a leitura do time da Radar Investimentos tem aqui também. A gente teve um desempenho de exportação de carne bovina in natura em março, cerca de 26,4 abaixo, né, quando a gente olha para o volume, ano contra ano, frente a março de 2022. Isso deve-se ao embargo. Esse embargo foi resolvido de maneira rápida, isso traz um tom aliviador. Além disso, a gente tem novas plantas habilitadas em Espírito Santo, Rondônia, Paraná. São áreas que até então não exportavam para a China, isso oxigena, né, o setor como um todo. E a gente também tem uma nova comitiva que chega na China a partir do dia 11 de abril. Claro que qualquer decisão política, qualquer decisão de abertura de mercado, isso passa por uma decisão entre os dois países, enfim, demora mais algum tempo, não é de bate-pronto, mas quando a gente olha para os dados do PMI, né, que é o Índice de Atividade Econômica da China, a gente está olhando aí basicamente para a atividade do setor de serviços, a atividade do setor industrial e a circulação de moeda, de pessoas naquele país. E esse índice, Fabiano, ele está no maior nível dos últimos 10 anos. Enquanto a China também tem estimulado o turismo interno, né, para os próprios chineses viajarem dentro do país. Então, esse cenário de estímulo ao consumo, estímulo às viagens e o índice de atividade mostrando força nesse momento, faz a gente acreditar, sim, que esse março, que teve um desempenho ruim, já sabido, em função do embargo, pode ser compensado pelo apetite da China olhando para as próximas semanas. Douglas, falando agora mais diretamente para o pecuarista brasileiro, nós tivemos ali uma reação no valor da arroba, como dissemos já durante essa entrevista. Os impactos maiores em relação à volta às exportações de carne bovina para a China ocorrem em São Paulo, é o maior embarcador de carne bovina para este país, mas também vimos o valor subir, talvez numa frequência menor, mas também em outros estados que são produtores, exportadores, mas têm menor quantidade de plantas habilitadas. Então, duas perguntas. Como é que está o cenário para arroba para esse pecuarista que espera elevação? Isso eu converso com o pecuarista todo dia, então eu sei que eles estão pensando em relação a essa questão agora. E se nesta nova visita presidencial, né, agora sim, o presidente tivemos uma comitiva lá do ministro, mas se há expectativa de novas habilitações mais uma vez? Perfeito. Quando a gente olha para essas novas habilitações, a gente vê uma no Espírito Santo, uma no Paraná. Então, é uma planta pontual em cada estado. Isso é relevante e ajuda a sustentar o preço, sem dúvida, nessas duas regiões. Mas, especificamente, quando a gente olha para Rondônia,
gente vê mais plantas concentradas e localizadas em raios próximos. Então, esses raios próximos podem gerar uma competição por matéria-prima dentro do estado de Rondônia maior frente ao estado do Espírito Santo e o estado do Paraná. Sem dúvida, essas novas habilitações, elas democratizam a arroba, né? Eu costumo dizer isso. O que é isso, né? O diferencial de base frente a São Paulo, que está muito esticado, ou seja, a diferença histórica do preço de São Paulo para essas regiões que está muito esticado, pode voltar a corrigir, ficar até um pouco mais próximo, já que esse boi China tem um ágio. E respondendo também a segunda pergunta, claro que depende das decisões dos dois políticos, enfim, das questões sanitárias, habilitações, mas nossa expectativa é que sim, que podem haver novas habilitações justamente em função da volta rápida da China, né, dos PMIs que mostram um índice de atividade econômica e de consumo muito forte, e do momento que a gente está vivendo, né? Estados Unidos está no momento de ciclo de baixa da pecuária, a Austrália também tem sempre problemas climáticos, problemas com chuvas, não tem uma oferta regular. A Argentina e Uruguai a gente conhece bem, está passando por um momento muito difícil também, e carne de qualidade, com volume e preço interessante a gente tem aqui no Brasil. Então a resposta é sim também.